Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está vendo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. O tema de hoje, gente, confesso que estou até ansioso, que é tema polêmico, hein? Que muita gente já perguntou para os convidados, foi até a hora que falou, que tema vamos gravar, foi o tema que eu sugeri, falei assim, esse tema vai ser legal de gravar, tá? Que é como que é o trabalho de um escritório de arquitetura entre marido e mulher. Será que dá muita treta? Cara. Será que é tudo mil maravilhas? Eles prometem contar tudo aqui hoje para nós. Gente, seja muito bem-vindo, Andresa, Fábio, eles são da AF Arquitetura, sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite aí. Preparados para o tema polêmico? Preparados. Bora. Pessoal, ó, se surgir algum divórcio, alguma coisa, eu juro que eu não sou responsável. Sou apenas o host do podcast. Mas legal. É isso, hein? Vambora. Bora. Olha lá. Mas é isso aí. Quando eu gravei o episódio com a minha esposa aqui, foi a rixa entre engenheiro e arquiteto. Né? Aparentemente foi tudo bem, gente. Só na hora que eu cheguei em casa, eu falei, e aí, foi legal o episódio? Foi. Só acho engraçado que... Aí, bicho, só acho engraçado que já sabe o que vendeu. Essas besteiras. Mas vamos lá, gente. Pra gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre vocês, um pouco sobre o escritório. Nós estamos gravando, eu gosto de situar sempre o pessoal, né, no começo do episódio. Estamos gravando esse episódio em outubro de 2025, tá? Então, se você estiver assistindo esse episódio em outros tempos, pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui não esteja valendo para esse tempo, que as pessoas mudam bem rápido. Mas foi gravado em outubro de 2025 e eles acabaram de vir de uma casa cor Ribeirão Preto, né? Então, eu queria que vocês contassem aí um pouco sobre o escritório de vocês. Tá bom, Quem começa? pode ir. Bom, então, a gente se conheceu em 2014 na faculdade, primeiro ano de arquitetura. Então, desde então, a gente está junto desde o primeiro ano. Assim que a gente formou em 2018, a gente já iniciou o escritório. Então, o que foi legal? Eu comecei a fazer muito 3D, a Andresa começou a fazer muito projeto para outros arquitetos, para outros alunos e tal. Com isso, a gente conseguiu acarretar uma verba para a gente montar o nosso próprio escritório. Então, desde 2018 para agora, 2025, a gente está junto. Então, o nosso diferencial, assim, porque a gente decidiu não fazer a mesma coisa. Então, é isso que às vezes a gente evita impasse. Dica 1. Dica 1. Dica um. Dica 1. Não vai fazer a mesma coisa porque vai dar conflito. Então, assim, a gente já até pensou em cada um tocar um projeto, mas não tem como, não dá. Então, o que acontece? A Andresa vai toda para a parte técnica e eu vou toda para a parte de 3D, de visualização, da parte mais artística, assim. Só que a gente projeta junto. Uhum. E várias vezes, né, já aconteceu de empacar uma ideia, ela vem com uma solução, fala assim, meu, como é que eu não vi isso? E eu tô olhando e ela tá lá fora assistindo, sei lá, o sol, e apareceu e plum, falei... E vice-versa, né? Às vezes ela tá na planta, desenhando, e eu olho lá e falei, mas muda isso aqui pra cá. Nossa, solucionou. Então, assim, anda junto, mas cada um faz a sua parte, que é o que evita grandes discussões. É um pouco complicado essa parte, porque a gente soube dividir já desde a faculdade. Então, até na faculdade, a gente já estava nessa parte de divisão, então a gente saberia como ia seguir com o escritório, né? Desde que montou, a gente permaneceu da mesma forma. E aí, com
os projetos andando, a gente começou a tocar obra também só de interiores, aí a gente entendeu que dava para fazer isso quem fazia a parte técnica, porque na hora você está detalhando, está fazendo esse tipo de coisa, então é mais fácil de você acompanhar. E é bom sempre ter um olhar, né? O pessoal sempre fala do olhar feminino e realmente na obra ele faz um pouquinho de diferença, né? Porque às vezes passa um pouco algumas coisas batidas, então acaba As dando certo. obras, então, é a Andresa que vai, as obras de interiores, né? Porque a obra de residencial é muito grande, Muito requer tempo. muito Nem bate o muita time, né, de energia. projeto com o time. E a gente só faz a obra de interiores quando não tem que demolir, fazer esse tipo de coisa assim absurda, porque a gente já sabe que isso tem que ter um outro profissional para isso. Então são obras mais simples, né? Ainda assim, mesmo quando tem uma construtora fazendo, requer a presença de vocês, porque tem um Exatamente. projeto ali para ser executado, né? Exatamente. Soluções para serem tomadas, às vezes na Olha, hora. ainda assim, todas nossas em questão, por exemplo, de escolher um revestimento, parte de móveis, cores, tudo isso ainda fica a cargo nosso de decidir, de acompanhar o cliente para essas decisões, porque acontece também de mudanças nesse caminho. Na hora que você vê um 3D, uma imagem renderizada e acha tudo lindo, maravilhoso, na hora que vai ver ao vivo, não gostou tanto. Então tem que ter uma opção B, uma opção C, até a questão de valores, né? Ó, essa aqui tá um pouco acima do meu orçamento, vamos nessa que faz o mesmo efeito. Então a gente sempre busca esse equilíbrio, né? Por mais que assim a gente consiga apresentar um 3D muito bem feito e com materiais realistas, e a gente sempre bate na tecla deles serem comprados em Ribeirão ou com acesso muito fácil, tipo um Mercado Livre da vida em algum detalhe, né? Sim. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla porque é muito frustrante para o cliente quando a gente entrega um projeto e ele não consegue comprar nada. Não consegue ter aquele sofá, não consegue ter a cadeira, então a gente bate muito nessa tecla hoje no escritório. E por mais que a gente faça isso e goste, na hora que o cliente chega, às vezes vai sentar na cadeira que a gente escolheu e não curtiu. Então a gente sempre tem esse acompanhamento para a questão de não dar errado depois no futuro. E também não adianta a casa ser bonita e não ser funcional. Verdade. Que é uma coisa também que a gente conversa muito. Que A gente evita até... eu quero pôr esse móvel. Não dá para pôr. Por quê? Porque a circulação vai ficar ruim, você não vai conseguir passar, você vai trombar o dedinho e vai culpar a mim. Então, a circulação de residência, a gente deixa para tudo, né? Circulação de qualquer ambiente, comercial, residencial, a gente deixa uma boa circulação para que não haja trombamento, não haja hoje móveis, né? Tudo. Isso, até o processo do escritório acaba sendo esse. A primeira coisa, depois que a gente recebe o terreno, vou falar mais sobre casa do zero, porque ela é sempre, você está arquitetando essa casa, então não dá para errar quando você está fazendo isso, né? E aí, até uma coisa que a gente pede a topografia, faz tudo em cima dessa topografia, e quando a gente faz o primeiro layout, eu deixo as cotas e a gente conversa com o cliente. Olha, você está olhando, é mais fácil pegar uma trena, a gente dá um período para ele até medir na casa para ver se está confortável ou não, se para o corpo dele é bom, se para a vida dele é boa, porque a gente até leva em consideração a questão das crianças. Às vezes tem até um casal muito atrás que a gente atendeu, que ela falou para mim: Andresa, eu tenho muita preocupação porque minhas crianças brincam, fazem tudo, eu preciso que esse espaço seja confortável. Então a gente diminui algum mobiliário se precisar, se não tem para onde expandir no terreno, né? Diminui algum mobiliário e tudo isso. Então a gente é muito focado nessa parte porque vem já desde as casas que a gente já morou e tudo, sempre bem apertadinho, então acaba que você sempre quer dar o melhor espaço para o cliente, né? Então esse já é uma questão que a gente trata sempre. Sim, não, e isso é muito importante, até mesmo para questões estéticas, não só a questão técnica. Porque se você está acompanhando, na hora que foi lá, nossa, esse porcelanato eu não gostei olhando ele aqui, acho que eu quero esse outro. Um tinha uma tonalidade mais fria, ele escolheu que tem a tonalidade mais quente. Vocês enxergam o projeto como um todo. Isso é uma habilidade que o arquiteto tem, que o próprio engenheiro não vai ter essa habilidade porque ele é moldado para uma outra coisa. Ele precisa treinar, estudar para aquilo. Imagina o cliente que é leigo. Então ele escolhe esse porcelanato aqui, mas ele não consegue imaginar necessariamente qual que é a tinta que vai ficar boa com esse porcelanato, qual o jogo de cores, igual vocês trabalham com cores, algumas coisas nos projetos de vocês, qual cor que vai combinar. Sim. Então, esse acompanhamento não dá para simplesmente só entregar um projeto na mão e falar assim, se vira. Não tem como. Esse vira, a pessoa vai lá, monta, chega, não gostei.
Até você pegar essa, vamos dizer, uma malícia, né? Porque no início, quando você começa a ser arquiteto, você tem eu, pelo menos, tinha medo do cliente, né? Então, eu ia falar alguma coisa e ele falava, não, mas eu quero isso, e acabava autorizando do jeito que queria, e quando via o resultado não ficava do jeito que a gente pôs. Então, hoje, a gente já consegue lidar melhor com essa questão e falar com o cliente sobre isso, né? Olha, realmente não vai dar certo, né? Então, e também a gente vai aprendendo, por exemplo, você comentou de cor, hoje a gente faz de 2 a 3 testes na casa. Então, por exemplo, se uma cor que é a casa toda, uma cor mais leve e tal, são 3 testes para ele entender, mesmo que a gente saiba qual é a cor que vai ser. Então, é isso que você falou. Então, por exemplo, um piso que vai pro quente ou pro frio, a cor da casa vai pro quente ou pro frio também. Então, não dá pra ficar brigando. Aí ele escolhe lá, quero essa. Aí eu já, olha, não vai ficar bom. Então, assim, já teve isso, mas eu quero essa, mas eu tô te falando que não vai ficar bom. Vai, assina aqui, que você sabe? Porque, assim, agora a gente bate mais o pé. Já teve situações do cliente falar, por exemplo, que era uma coisa que vai medir 1 metro, sendo que não cabe 1, cabe 90. Eu falo, ó, vai interferir, você vai se arrepender. Não dá pra fazer. Ah, não, mas olha, não dá. Não é que é opcional. Não dá por conta disso e disso e disso. Aí a gente vem com a parte técnica. Aconteceu isso ontem. A gente falou, eu quero fazer um vão nessa parede aqui. Eu falei, não, a gente está revestindo ela de pedra. Para você fazer o vão e continuar com um buraco, vai ser muito mais difícil revestir. Eu estou pensando que aqui vai ser uma garagem, vai entrar vento. Então, se você vai tomar chuva de vento, então não pode, porque eu estou fazendo a parede justamente para barrar se acontecer. Então, um monte. Ah, entendi. A ideia sai da cabeça e passa. Então a gente. Acho que todo mundo enfrenta isso, né? Mas eu achei bem legal, gente, vocês pontuarem sobre isso, né? Até para quem está assistindo, boa parte das pessoas que assistem o podcast são pessoas que estão se formando agora, que estão na faculdade e tal. E tanto que eu até falo o quanto eu gostaria que existisse um programa como esse no período que eu estava na faculdade. Teria aberto muito mais minha cabeça para algumas coisas e faria enxergar também como que as coisas de fato funcionam. Porque ninguém nasce sabendo. Não. Você começa a empresa e vai testando. Você falou aí de faculdade, uma boa dica que a gente não aprendeu na faculdade, que a gente gostaria muito de ter aprendido. E eu fico batendo nessa cabeça, assim, eu tenho que montar um curso pra galera que estiver no 4º ano pra frente já se preparar. Que é o que a Andresa, que mais ela faz. Que é estudo preliminar, se você aprende, beleza. Depois a pessoa vai pro 3D e tal, mas ela não passa por um projeto de condomínio e prefeitura. Beleza, tem as casas que são de rua, mas elas passam um projeto de prefeitura. A casa de condomínio hoje vai precisar de um projeto completo, que é planta de superior, fachada, as 4 elevações, 2 cortes, carimbo. Você aprende a fazer um carimbo na faculdade? Então, preencher um carimbo, colocar a parte de topografia que você falou para localizar o lote no terreno. Toda essa parte, assim, a gente não vê. Então, assim, você aprende a projetar um museu, não aprende... Você aprende tudo separado. Eles falam que você tem que aprovar, fala que tem isso, mas cada condomínio tem seu padrão. Mas não, no resumo da ópera é tudo mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta hoje nas faculdades, porque tem que se adaptar à região que você está. Hoje a gente mora numa região que casa de condomínio é o auge, apartamento é o auge. Então, assim, a casa de rua hoje, pelo menos no nosso escritório, a gente faz menos trabalhos nessa parte. E tem muito aluno saindo despreparado, que não sabe fazer esse tipo de coisa, que é o que a nossa cidade pede. E... a gente saiu despreparado. Teve que ir na marra. Então, assim, porque a gente aprende muita história na faculdade. É legal aprender, mas quando você sai, você quer trabalhar. Você quer ganhar um dinheirinho, você precisa, né? Você já se formou, você já gastou toda a energia e grana na faculdade, você precisa retornar. Então, você começa como? Pegando projetos, às vezes menor, interiores e tal, mas a gente foi o contrário, a gente já começou com projeto de residência. Então, começou assim e a gente, o nosso início foi muito mais residência do que projeto de interiores, por exemplo. Então, a gente teve que lutar para pegar, tipo assim, entender como que é um projeto de prefeitura certinho. Ela trabalhava com projeto de posto de combustível em indústria. Então, ela tirou de letra, né? Mas a galera que sai, acho que não tira de letra. Demora um pouquinho para entender como que é a prova, quais são os requisitos.
Isso Sim, é porque importante também pegar. é um susto para todo mundo. Às vezes a gente vai soltar uma vaga de estágio, solta que é para projeto técnico, é Sim. muito difícil receber um currículo. Porque o pessoal quer mais a parte artística do negócio, porque acha que a arquitetura é só arte. E na realidade ela não é. Você tem que saber construir essa arte. E aí, como que vai ser, sabe? Então a gente bate muito nessa tecla. Hoje o nosso projeto executivo ele é muito detalhado. Porque a gente quer que o cliente não tenha empecilho nessa parte. Claro que todo mundo tem um erro, às vezes falta uma cota. O Normal problema de da acontecer. obra é a obra. É a obra. Só que a gente tenta fazer o máximo que dá para não ter problema na obra, né? Então, e a gente não deixa ir projeto na obra sem uma reunião com o cliente para ele autorizar tudo que está indo para essa obra. Então, o cliente ele já fica ciente já desde essa parte e ele consegue lembrar. Consegue lembrar as coisas que a gente fala na última reunião antes do projeto. Algumas reuniões a gente pede o engenheiro para fazer também junto. Entendi. Então é interessante para não ter erro, porque a gente sabe que hoje o dia a dia é tudo muito corrido. E às vezes a gente vai demorar para responder uma dúvida que na obra não dá para esperar. Então, o máximo que eu conseguir entregar é mais fácil minha vida com o cliente depois da obra, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente A gente fazer. tenta exatamente isso, fazer com que a obra comece com tudo planejado. Esse é exatamente o arquiteto serve para quê? Para projetar. Então você tem que ir para a obra com um projeto, você tem que estar com todo o projeto pronto. Um detalhe, por exemplo, é que a gente até no próprio 3D tenta não mentir, porque dá para mentir no 3D, fazer coisa que é impossível de executar para ficar lindo, depois o engenheiro se vira. Dê seus pulos. Então a gente tenta, por exemplo, eu construo lá no 3D parede, laje, forro, porque se precisar mexer eu sei tirar exatamente o que é cada coisa. Então eu não faço tudo uma coisa só, tá tudo separadinho, porque depois a gente abre isso e aí entrega para fazer o projeto estrutural, fica mais fácil de tirar o arquivo de estrutural, tá? Enfim. Então esse processo de planejar como vai ficar para não dar trabalho na obra é um foco principal. Não sei o do tema de casal, mas Não, é que cada um faz. Até né? que não, porque assim, ó, de uma certa maneira, tudo começou com a parte que vocês falaram. Pega o que tem de melhor de cada um, para cada um atuar numa parte. Porque se pega os dois para atuarem na mesma coisa, que às vezes tem escritórios que trabalham assim, mesmo que escritórios têm sociedades e tal, cada um atende seus próprios clientes, junta o dinheiro, rateia para os envolvidos. Você não tem um padrão de trabalho no escritório. Sim. O padrão de trabalho é o jeito que cada um atua. Tem uns que faz, eu faço arquitetura, o outro faz só interiores. Beleza, você já tem dois trabalhos distintos. Então, é uma decisão interessante, principalmente falando de questões de casal. Imagina, se tá vocês dois trabalhando na mesma coisa, gera uma competição até sem querer ali dentro. Geram dois padrões de trabalho diferentes. E imagina se chega um cliente, eu não quero ser atendido pela Andressa, eu quero ser atendido pelo Fábio. Pronto, já está feito. Então é uma primeira decisão muito interessante que vai refletir diretamente no relacionamento de trabalho e no resultado final e na imagem que o escritório cria. Você tendo trabalhos distintos, consegue unir forças e conseguir um resultado melhor. Exatamente. O outro ponto que eu falo que foi muito importante, isso tudo que vocês citaram, da maneira de trabalho, porque assim, todo mundo passa por isso. Como eu falei, você sai da faculdade, a gente até gravou um episódio aqui, acho que os 2 episódios para trás, com o Cauê Paiva, ele é arquiteto e ele foi professor de faculdade e citou sobre bastante coisas da grade curricular. Então você sai da faculdade aprendendo a projetar um museu. Entendeu? Mas você sai da faculdade, você não vai ter um museu para projetar. Não. Nossa, eu vou criar um centro social, não sei o que. Você não vai ter isso para fazer. Vou participar de concurso. Para participar de concurso, você precisa ter dinheiro. Uma equipe Porque tem uma equipe gigantesca. Mas por que você precisa ter dinheiro? Porque você vai pagar a equipe enquanto você participa do concurso. E vai deixar de fazer outras coisas e outros faturamentos quando você participa do concurso. Então, pousando a nave, vamos pousar a nave. Exato, e trabalhar com a nossa realidade. Você vai sair do mercado e vai trabalhar com residencial na sua grande maioria. Né? Grande maioria do mercado. Então, se você tem a grande maioria que vai fazer isso, o ensino deveria ser direcionado para isso. Já que não vê a dica do Fábio. Corre atrás. Corre atrás porque é isso. Precisa aprender. Igual do projeto de condomínio,
Hoje em Ribeirão mudou a maneira de apresentar projeto. Tem outras regiões que ainda se apresenta o projeto com cortes, com fachadas. Tal. É porque em Ribeirão também, como é muito condomínio, para a prefeitura ficou um tanto cômodo, porque o condomínio faz a parte da conferência. Se o condomínio aprovou, meu filho, para mim aqui agora... É só verificar recuo e área permeável. Exatamente. É só verificar a regra. É. Então não preciso ficar analisando outras coisas e do mais, o arquiteto é que é responsável por isso. Se tiver feito errado, ele que vai se lascar. Ele que arque. Mas muito bom também, uma outra situação que a Andresa colocou, que é essa questão da malícia. Porque mesmo pra gente como construtor, também tem isso. Quando monta a construtora, igual quando eu montei a minha, eu vim de construção de prédios. Construção de prédio, você aprende a trabalhar com conflito constante. Porque todo dia dá alguma coisa errada e todo erro não custa R$1.000, custa 10 mil. Entendeu? E se vem de empresa grande, você tem uma hierarquia muito grande que uma pessoa, um vai cagando na cabeça do outro, né, até chegar no coitadinho que tá lá embaixo. Então você imagina, é o dia inteiro de embates. Só que a hora que você chega com o cliente, são embates diferentes. Então, não necessariamente aquilo que eu tinha de base numa coisa serve para outra. Sim. Então, você tem que ir aprendendo, tem que ir moldando. A gente não sabe até onde a gente pode se posicionar. Né? Hoje vocês devem olhar para trás e falar, nossa, lá atrás, olha quanto sapo à toa que eu engoli e não precisava. Noite sem dormir. Noite sem dormir que não precisava. Então, infelizmente, a gente não nasce sabendo. E é isso que faz também o sucesso do escritório. É quanto mais experiência vocês vão tendo, mais malícia vocês vão tendo para lidar com essas situações. Exatamente. Né? Só que, lógico, tem um outro ponto que é importante ponderar. Malícia da pessoa. Ou você tem ou você não tem. Você vai moldando ela. Você vai aprendendo a maneira de se posicionar, mas você já tá lá esperando a hora que... Não, cara, na próxima isso aqui eu não aceito mais. Sim. Né? Então é importante vir da pessoa ali, criando essa malícia, porque isso não é inerente da profissão de arquiteto, nem de engenheiro, isso é para qualquer área. Né? É importante que a pessoa crie isso. E realmente, quando você sai da faculdade assim, até chegar, depois a gente tá 7 anos formado, 7, 8, não me lembro. 7. Você também vai moldar o seu arquiteto. Então, você vai se moldar, você vai moldar o seu estilo, você vai moldar o seu escritório. Então, é um caminho e ele muda o tempo todo. Porque você vai lá, se molda, e do nada você encara um impasse que você muda de novo. Porque é coisas que vão acontecendo, estilos que vão mudando, tendências que vão entrando, e aí a gente vai tendo que controlar tudo isso e moldando o escritório. Hoje a gente fala muito que o nosso escritório ele é uma arquitetura para todo mundo, então a gente consegue atender todos os tipos de pessoa e com o estilo dela, não é o nosso com o dela, porque nós não focamos num estilo só. A gente sabe que a pessoa vai morar lá por um bom tempo, né? De 5 a 10 ou o resto da vida. Então, a pessoa tem que ficar muito confortável no que ela tá vendo, o que ela vai morar e tal. E a gente recebe também as propostas do cliente, as ideias dele e aquilo que eu falei. A gente vai alinhando, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá. Então, vamos alinhar aqui o que você quer com as nossas ideias para você entender o contexto geral. Então, você tem sofá. Já teve isso, né? A gente pega, eu quero usar o meu sofá com a minha poltrona, a gente vai lá, mede, eu tiro foto, eu coloco exatamente o móvel dela na medida dele no projeto, mostro ele em 3D, para ele ver que às vezes não está combinando com o contexto, então muda uma cor, muda uma marcenaria e mescla as nossas ideias. Então, a pessoa não chega lá e obrigatoriamente ela tem que fazer um projeto brutalista, porque o meu gosto assim, é mais para esse lado, a minha arquitetura. Então eu gosto de mais minimalista, concreto e tal, mas a pessoa tá vendo as casas atuais assim, mais madeira em todo lugar, sabe? Sim. Puxar painel em todo lugar, que já foge um pouco mais do que eu gosto, mas eu aceito e vamos conversar e vamos equilibrar. Entendeu? Porque você que vai morar ali, não sou eu. Depois eu vou embora e você vai ficar com o meu concreto lá, olhando para ele? Não dá, né? Exatamente. E assim, a gente, na maioria das vezes, a gente atende o cliente que está saindo do seu lar pro próximo, assim, de subir no patamar mesmo da casa. E a pessoa, ela vem com uma história. Eu não tenho como inativar toda a história que ela tem, um item que às vezes foi herdado. Isso é uma coisa, assim, que toca muito em mim, porque eu gosto de arquitetura com história. Então,
a nossa casa é assim, eu não tenho como olhar pra pessoa e falar, não vou pôr essa poltrona que você herdou da sua avó, sendo que eu tenho uma na minha casa. Então, assim, não dá pra eu fazer isso. Hoje a gente foca na questão de que não é só um ambiente fotografável. A gente tem a história do cliente ali dentro. Então, hoje tem muito arquiteto que deixa isso de lado para estar com a rede social bonita. E a gente não é nesse estilo. Eu posso, às vezes, não postar o meu projeto, o que acontece muito, porque a gente não tem tempo. Acontece demais. É. A gente não Primeiro que a gente posta não tem tempo. um monte de projeto. É. Um monte. A gente não larga o osso. A gente ainda trabalha serviço de formiga. Então, eu ainda faço projeto técnico e eu não tenho como soltar essa parte por enquanto. Então, às vezes, nossa rede social fica um pouco desatualizada, né? Tem gente que vai entrar e vai perceber. Mas a gente tem essa questão que está dentro da gente, que é propor para o cliente o melhor lar possível. Porque é isso que eu sonhei a vida inteira para ter para mim. Então, quando uma pessoa me contrata, ela quer realizar esse sonho. Então, não dá para eu simplesmente inativar tudo e colocar uma tendência lá dentro da casa dela que ela não aceita. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito dentro do escritório. E quem conhece o escritório sabe que é realmente dessa forma. Realmente. E isso, não, mas isso é muito bom, porque isso mostra também que o escritório de arquitetura, de uma certa maneira, ele é uma metamorfose ambulante. Exato. Você está sempre moldando, tipo, às vezes a maneira como vocês estão trabalhando hoje, como eu situei no início do episódio, em que período que estamos gravando, às vezes em 2028 vocês estão trabalhando da maneira completamente distinta, que você vai falar, nossa, a maneira como eu estava fazendo não é o ideal. Assim, vai também para questões de tendências, vai para a questão de saber lidar com o cliente, que uma coisa eram tendências. Outra coisa são tendências em época de Pinterest bombando, né? Cliente entrando, salvando um monte de coisa, e ele está tendo acesso a muitas informações do que está funcionando ou não, e vocês precisam também fazer esse trabalho com os clientes, né? Esse trabalho mais psicológico. E como que funciona no escritório de vocês essa questão da comunicação com o cliente? O que cada um toma conta da comunicação com o cliente na etapa? Para essas questões de alinhamento de expectativas. Hoje, assim, quando entra um cliente novo no escritório, o primeiro atendimento é feito pelos dois, na maioria das vezes. Porque só se tiver um compromisso já marcado, não tiver como ter agenda. Até porque a gente atrai muito cliente que quer ser atendido pelos dois. Porque é casal que está iniciando, ou casal que já teve a primeira casa, vai para o segundo, como eu estava falando. Então, assim, ele sabe que eu vou pegar uma dor e o Fábio vai pegar outra. Então, já é padrão vir muito casal. Casal procura o casal. Porque eu apoio algumas ideias, por exemplo, o cara quer colocar uma adega, uma poltrona e um lugar para fumar um charuto. Eu falo, é isso que eu acho que você tem que fazer mesmo. E eu apoio, às vezes, e às vezes vice-versa. Às vezes ele apoia a esposa, eu apoio o marido. Então, assim, é porque é um outro casal vendo dali. Então, a gente sabe a necessidade que é algumas coisas. Não que uma pessoa que está sozinha no escritório não saiba, não. É porque a gente acaba atraindo o cliente dessa forma mesmo. E hoje, aí, depois que a gente fez o primeiro contato com esse cliente, nós dois, aí começa a divisão. Então, no estudo preliminar, eu atendo. Aí eu pego todas as ideias que a gente vai, não teve alteração, vai para o Fábio. Aí ele vai atendendo 3D, às vezes eu participo, mas só para estar ali. Porque para tirar alguma dúvida técnica, como que eu vou aprovar, às vezes o cliente já está perguntando essa parte, principalmente com fachada. Então aí eu acabo participando, vez ou outra. Quando termina, o projeto volta para minha mão e aí eu faço a parte de condomínio, que aí eu vou abrir toda essa parte que o Fábio fez da parte do 3D, aí eu junto com a Vitória, que é a nossa funcionária, e aí a gente vai abrir tudo isso, fazer o projeto de condomínio. Aí com o projeto de condomínio, aprovou o condomínio, vai para a prefeitura, também tá ali, eu faço juntinho já para dar certo, né? E aí a gente, depois que aprovou a prefeitura, que já é o alívio, mandamos para o estrutural, maquete e executivo básico, né? E quando volta, a gente faz a parte de executivo. Aí no executivo, nós dois vamos verificar você faz tudo. a compatibilização com o estrutural, e aí ela faz o executivo de técnico, de residência, e se for interiores, O executivo é do Fábio. faz o executivo. Eu Isso. faço. Entendi. Que aí eu vou selecionar cor, móvel, marca, tudo ali. Exato. E no de casa... Então tem até diferença assim, nas entregas. O nosso book tem diferentes desenhos Exato. lá. Então, já sabe que é padrão. Quando a gente atendeu o mesmo cliente que fez uma casa com a gente, depois passou para interiores, ele vai perceber que a arte gráfica é diferente. Porque ela é feita num programa de interiores e a minha é feita num programa
de engenharia. Então aí acaba que o desenho não dá para ficar igual, apesar que tem gente que não vê tanta diferença, né? A gente vê, né? O carimbo é o mesmo, a prancha é a mesma, mas o desenho ele é um pouco diferente. Só que já é padrão, não vai ter uma arquitetura feita no estilo do interiores, não vai ter o interiores feito no mesmo estilo gráfico. Entendi. É o pacote de entrega acaba sendo esse. Exato, até porque a gente tem que lidar com compatibilização estrutural, que vem num programa, elétrica, que vem em outro, então a gente vai tentando deixar ele o máximo possível. Aí dali em diante a gente entrega para o cliente e começa o acompanhamento mesmo. Aí vai do pacote que o cliente fechou. Aí obra, assim, acaba aparecendo um pouco mais. Quando é a parte de interiores, sem ser a técnica, mas para cores e tudo mais, o Fábio que aparece. Às vezes nós dois juntos, né? A gente depende do mood do dia. Depende de como a gente saiu de casa. Às vezes ele vai comigo, né? Mas é legal até trabalhar em casal, assim. Não, tem suas dificuldades que a gente ainda vai falar, mas as no dificuldades todo. no todo, assim, é quando. Porque, assim, a minha opinião é sempre que cada um fazer uma coisa, nunca os dois fazer a mesma. Então, quando é visita para o cliente e tal, para cada um pegar uma opinião e apoiar, porque já teve questões de eu apoiar o marido ou a esposa, tanto faz, que ela até comentou, como ao contrário. Então a gente consegue aliviar, porque a gente já teve brigas na nossa frente. Da gente, ó, dá para fazer os dois, tá? Ah, dá? Dá. Ah, então peraí, como é que vai? Aí se agrada os dois e eles, só que eles não estavam visualizando isso. Falei, então vamos pôr esse aqui, esse aqui. Aí falou, resolveu. Só que, por exemplo, uma visita de obra é para tomar certa decisão. Vai lá e toma, porque se eu for, eu vou tomar outra. Ou eu não tô sabendo da anterior. Então, assim, ó, vai lá que eu tô fazendo outra coisa. Então, isso a gente divide, porque isso a gente acaba brigando. Você tem que ir lá. Não, não tenho. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou tomar outra decisão. Essa parte aí. Tem os prós e contras, né, para trabalhar em casal. A maior vantagem de toda é que você sabe que você tem um apoio ali, né? A gente, tipo, para tirar uma dúvida, às vezes aconteceu uma coisa errada e você tá desesperado. Porque você estava em loco e viu o que aconteceu e você fica chateado com isso. Quando você chega, você tem, olha, não é bem assim, vamos ver por esse lado, vamos tentar consertar essa parte. Eu, na maioria das vezes, que chego assim, muito ansiosa, olha, nossa, não deu certo, não ficou bom, o que eu vou fazer? Porque até esse material chegar para refazer, e é custo, e é tempo. Aí ele, não, respira. É porque eu sou zero ansiedade. E eu sou Eu não tenho ansiedade nenhuma e eu acho que tudo é muito fácil de resolver. Eu acho. Mas não é, não necessariamente seja. Mas eu olho e falo, mas é só fazer isso. Não, aí entra também umas brigas, né? Eu falei, mas faz só isso, é tão simples. tipo bomba top. Eu vejo as coisas às vezes dessa forma, né? Mas aí também às vezes achismo meu e não é tão fácil assim. Mas tento selecionar, resolver de forma prática, assim, algumas coisas, né? Aí agora uma desvantagem muito grande de trabalhar em casal é você saber separar isso quando você sai do escritório para casa. Porque muita gente pergunta pra gente, como que funciona? Vocês falam de arquitetura o tempo todo? Sim, a gente fala de arquitetura o tempo todo. Mas vocês falam de cliente de obra? Sim, é assim. Então, assim, não tem como a gente inativar isso, porque não existe, é a nossa vida. E não que isso atrapalhe o meu relacionamento e o dele. Ou coisas que às vezes tem gente que acha, mas se tirar a arquitetura, o que vira? Nossa, eu e o Fábio, assim, a gente é muito parceiro. Isso não tem o que falar. Um nerdão, né? Dos dois nerds. Vamos fazer algo nerd. A gente é muito parceiro, então a gente joga muito videogame, né? A gente gosta de ir em feiras, geeks, a gente curte viajar. Então, quando tira a arquitetura da gente, a gente tem outras coisas, sim. O que ao contrário de que tem muitas pessoas que acham. Só que a gente mistura tudo, então não dá pra eu sair do escritório, a partir dali, oi, amor, não sei. Não tem essa condição. E como eu pisar no escritório e falar, oi, Fábio, não sei, não é super esquisito isso. Então, hoje, sim, não tem como tirar a F da gente, a gente da F, então não existe essa possibilidade, né? É legal, porque realmente dá pra imaginar como que é o dia a dia, também a hora que vai pra casa. Porque eu vejo o meu que não é necessariamente o mesmo escritório, mas minha esposa é arquiteta e o engenheiro chega em casa, conversa de obra. Não tem como. Conversa sobre isso. E quase o tempo todo é falando sobre isso, mas ainda assim a gente consegue ter uma vida. A gente tem uma vida, mas eu, pelo menos, não consigo sair
também do meu trabalho, desligar uma chavinha e Não, não vamos falar E olha, eu isso. admiro muito quem consiga fazer isso. Assim, sonho de consumo. Eu e o Fábio, a gente não consegue. Já aconteceu assim, de madrugada, às vezes eu vejo que ele tá mexendo muito na cama, eu vejo que ele tá acordado, e o que foi? Ah, é isso, isso. E a gente conversa sobre obra. Já teve vezes da gente acordar de madrugada e projetar. Então, assim, Às vezes não, direto, né? que a gente veio uma ideia e não tem Não dá pra jeito. perder esse time da ideia. Exato, às vezes a gente tem algumas casas que são um pouco mais desafiadoras. E às vezes está na véspera da entrega e eu, depois de 5 dias olhando ali para aquele processo, não consigo. E aí, se no meio da madrugada vem ideia, não vou fazer, vou deixar para amanhã, vai que eu esqueço? Não, então aí a gente faz. Teve até uma casa que ela é temática, que a gente fez para a Luri, que é a natureza, né? Ah, essa casa é sensacional. E aí é uma casa de 160 metros. Só que ela é sensacional, ela tem tudo. Só que eu cheguei a desistir dela por um período. Eu pedi lá 10 dias pra fazer e nessa parte eu tava lidando muito com o Dedé nessa parte. E eu falava pro Fábio, eu não vou conseguir apresentar essa casa, não cabe. E o terreno era triangular. E aqueles monte de recuo obrigatório. E a área pra gente ficar. E não pode subir nada. E eu, junto com ele, eu falava, Fábio, eu não consigo acreditar, eu não vou conseguir entregar pela primeira vez um projeto, tá muito difícil. E ficou. No dia anterior, e a entrega, eu falei, vou mandar mensagem pro Dedé, não tem jeito, vamos remarcar isso, preciso pensar mais um pouco nesse projeto. Aí, fui dormir, eu apaguei a mensagem. Que aí eu falei assim, não, veio uma ideia assim muito louca, falei, vou fazer isso. Cheguei lá, projetei, né, e o Fábio foi junto comigo, 5 horas da manhã, a gente lá, assim, a gente ia acordar umas 3, né, pra fazer. E aí, fazendo esse projeto, 6 horas, ele pronto, intacto. Eu falei assim, não, agora eu vou atender agora eu vou atender ele. Aí, eu acabei, a gente foi para entregar o projeto, né? Foi um caos, porque a gente entrega de 2. Então, aí era uma casa, assim, padrão, mas o terreno era maior, mais fácil. Então, foi a casa que eu fiz primeiro. Aí, a segunda era essa, né? Deixei até para apresentar depois. E ela virou a paixão, tanto da consultora dele quanto do escritório. É uma casa, assim, muito apaixonante, que ela tem tudo exatamente, e por ela ser triangular, ela abre, então ela termina com 15 metros, né? Então é uma casa que fica confortável, né? Muito legal. E é um projeto que Não tá pronto ainda. não tá pronto. Breve vai ficar pronto. E a gente vai fazer até uma E vamos postar, né? Vamos postar. Vai Vamos postar. postar, né? A gente vai postar, porque... E isso é um exemplo do que acaba acontecendo. Porque o arquiteto, ele trabalha com criação, e nem sempre você tá bem. Isso é um... Você comentou da Casa Cor, né? É. Esse ano a gente casou, fez Casa Cor, fez lua de mel, E mudou o escritório de lugar. mudou o escritório de lugar, tudo ao mesmo tempo. E assim, a gente falou, meu pai do céu. Porque É pra testar o casal, testar a força da união do casal, gente. Eu descobri... tudo julho, agosto, junho, julho, agosto, tudo um atrás do outro. Eu descobri esse ano que eu tenho a capacidade de fazer 3 vezes mais do que eu fazia. É a formiga que consegue carregar 10 vezes mais o peso dela. Eu descobri esse ano que a gente é meio formiga. Porque assim, ó... Esse ano foi E deu conta. um ano de mudança Sim, pra gente. O ano passado foi um ano muito difícil, pessoal, pra nós dois. Então foi um ano muito difícil. Eu falei, gente, outro ano desse eu não aguento. E esse ano foi completamente ao contrário. Foi um ano assim, ó, divisor de águas completo pro escritório, pessoal, tudo. E assim, o que mudou, a gente não consegue acreditar. Hoje a gente olha e fala assim, nossa, falta 2 meses pra acabar o ano, parece que a gente viveu 10 em um ano só. Porque, além de tudo, ainda tem obras, projetos e tudo mais. E você tem que correr atrás de projeto, porque você tem que levantar dinheiro pro escritório. Você tem toda tem que viver, né? O ecossistema precisa funcionar. precisa né, funcionar. E não é de Não é vento uma que a gente vê. Não. Não é de vento que a gente vive. Então, aí tem toda essa questão. E casamento, e lua de mel. E pela primeira vez em 8 anos, a gente parou 10 dias o escritório. Esse foi o maior Tem caos. 8 anos, 7 anos, né? 7 anos que a gente, assim, não fazia uma viagem. Não, foi antes, né? 2018 para 2025. Exato. Até antes, né? Porque tem a faculdade, o ano da Uhum. faculdade também, então junta esse daí e a gente não... Desde que a gente começou a escutar, a gente tinha parado ele. Então a gente viaja, tipo assim, quinta à noite,
Sexta a gente fica, sábado, domingo tá Domingo aqui. tá de volta, segunda. A gente passou 8 anos dessa forma. Até a gente comentou isso. Eu falei nos votos do nosso casamento a quantidade de vezes que a gente deixou de estar com a nossa família, de estar para construir algo legal para nós dois, para no futuro a gente curtir. Não é tão certo isso. Não posso falar que isso é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, até porque as pessoas vão embora. Mas a gente Essa é a história de vocês. Deu muito drama. Assim. não é drama, mas é que é essa vida. A gente deixou muita coisa de lado. E aí, quando a gente foi fazer, pelo menos a gente tinha desculpa da lua de mel, né? A gente falou, não, a gente tá de lua de mel e graças a Deus a gente tava com uma leva de clientes que entenderam isso. Então. É a lua de mel, né? Sim. Não, mas é que tem Opcional. uns. Não, Tem... não tem E algumas outra, pessoas que não entendem. aí, e foi... O que eu ia falar da Casa Cor, que também foi uma questão, tipo assim, a gente também penou fazer o projeto. E não é penou, mas sabe quando você tromba um monte de ideia? Você tem um monte de ideia e você quer pôr todas no lugar, você fala, meu, não vai dar certo. Porque é a sua oportunidade, né? Casa Cor, Sim. vai muita gente vê. Então a gente usa a referência de Casa Cor, por exemplo... você viu, falo pro cliente, você lembra de tal coisa que você viu lá naquele ambiente X para referenciar? Ajuda muito, a Casa Cor serve muito bem para isso. Para trazer referência para o leigo. Isso é o mais importante. Para a gente, arquiteto, é levar essa referência, porque a gente comparar com outros profissionais, é assim, ó, legal, bacana, mas já conheço. Vim com uma novidade que fala, caramba, me surpreendeu, difícil. Não sei para você, para mim é bem difícil Não, o Fábio me surpreender. não sei se tem muito a ver, o Fábio é aquariano. Então, para ele, a cabeça dele tá lá na frente. Então, às vezes, eu me surpreendo com umas coisas que ele olha e fala, nossa, pra mim não é novidade nenhuma. Isso até. Pra mim pra outras pessoas, não tem jeito, né? Cada um com a sua identidade. E a gente passou muito isso, né, na Casa Cor. Peraí, eu não tô falando que o nosso projeto também vai acabar, surpreendente. Não. Você segue um padrão, tá? Uma possibilidade que é possível dentro de fornecedores, marca, etc. Então a gente tem que levar um monte de coisa em consideração para fazer um projeto desse. Então foi aí que nesse levar em consideração que foi difícil projetar. Tanto que lá a gente fez um painel paramétrico que não é mega novidade, isso já existe, mas você não vê em qualquer lugar. Então a graça foi trazer isso para um ambiente que era um podcast. A gente projetou um podcast lá de diferentes formas de ser usado e como trazer isso para uma Casa Cor, que era um ambiente que ia ser usado, mas era um ambiente de visita. Porque geralmente quando tem um podcast na Casa Cor é um ambiente separado só para gravação. Você não passa por ele e ele é um ambiente de visita, de exposição. Então esse também foi um desafio que foi legal, que deu certo. Ele acontecia a visitação em outros horários que a Casa Cor não está funcionando, ele funcionava como podcast. Então isso foi bem legal. A Casa Cor, assim, ela é um sonho, eu acho que da maioria dos arquitetos. É claro que muitos sonham com São Paulo, outras cidades, feiras maiores, né? A gente tinha um sonho de fazer uma. E graças a Deus, assim, os meninos abraçaram isso, eles nos patrocinaram 100% lá, o pessoal da Luri. E eles deixaram a gente fazer o que a gente queria. Até quando eles vieram com, vocês podem fazer mesmo, falaram, mostre o que vocês são capazes. Porque foi isso que a gente queria mostrar. A gente queria trazer uma tendência que existe, igual teve gente que falava, entrou, é um ripado. Não, ele não é um ripado, é uma nova forma de você usar o teu MDF de uma forma paramétrica. Claro que ele ocupa mais espaço e tudo mais. Não é uma coisa também de 7 cabeças para executar. Os meninos, na hora se assustam, mas depois, não, até que a montagem é rápida e tudo mais, porque vem a chapa numerada. Só que a gente queria mostrar tudo ali dentro. Então, a gente, até na hora do layout que a gente montou, o pessoal, tem uma arquibancada de gesso. Até quem tiver curioso vai lá ver, tem as fotos no Instagram, né? Tem. Isso. E aí, a gente tentou resolver de formas onde aquele ambiente, ele fosse o que ele pudesse ser. Então, se eu tiro o mobiliário, ele vira quarto. Se eu viro uma cabeceira e tem espaço para isso. Ele é arquitetura de interiores. Exato. Se você tirar o móvel, ele ainda é um monte de outra coisa. Então, ele não é só um podcast, ele pode ser um monte de ambiente. Ele pode ser uma sala de jantar. O contexto dele é bem legal, o entorno. Então, isso até quando a gente começou a desmontagem, que retirou os móveis, a gente olhou. Olha, realmente. A gente olhou e falou. E a gente até conheceu um cara que ele é dono de uma indústria de marcenaria, né?
E ele falou, hoje em dia o que falta muito nos arquitetos é a arquitetura de interiores. Ele não é só os móveis, ele faz parte da arquitetura de interiores, só que o contorno também. Então lá a gente quis mostrar sobre cor, a gente quis conversar um pouco com clientes e pessoas leigas, como usar a cor hoje em dia. Foi uma questão. Como usar um painel diferente de marcenaria. Como você consegue não ter uma janela sem graça que só tá ali. Então, ela pode virar outras coisas com 30 centímetros a mais. Então, tudo isso a gente quis trazer para que, quando uma pessoa que estivesse visitando, que o foco nosso era as pessoas leigas, clientes nossos e tudo mais, ela olhasse e falasse assim: caramba, que ideia legal para a gente usar num corredor de casa, que ideia legal para a gente usar numa sala de jantar, num canto alemão, isso e aquilo. Então, a gente quis trazer vários espaços dentro do mesmo espaço. Então, acho que isso foi um diferencial legal. Quem não conseguiu visualizar isso não entendeu a nossa proposta, mas a proposta em si era mostrar tudo o que é capaz. Cor, forma... Dependente conteúdo, do né? lugar, né? Onde a pessoa vai usar. Exatamente. Que é igual como eu visitei a Casa Cor algumas vezes, eu fui algumas vezes no ambiente de vocês. Essa do painel é uma ideia bem interessante. Porque se ele funciona num ambiente pequeno, que é o ambiente que você tem na Casa Cor, imagina numa sala grande. Nossa. Exato. Entendeu? Então aí as possibilidades são grandes. Então o mostrar que isso é possível, tá vendo? Aqui deu certo. Então aqui também vai dar certo. Nessa outra situação também vai dar certo. Que é o mesmo conceito até, aí é a minha maneira de enxergar, né, a Casa Cor. Mesmo conceito de um desfile de moda. Não necessariamente que as pessoas vão usar a roupa do jeito que a pessoa tá usando lá no desfile de moda. Exato. Mas aquilo ali traz uma ideia, tá vendo? Isso aqui existe, olha, isso aqui conversa com isso, que conversa com isso, que conversa com isso, que consegue decidir. Exatamente. Mas vocês tiveram bastante coragem, né? De pegar isso num ano de casamento, no ano de mudança de escritório, Foi acontecer. e envolver uma Casa Cor, porque assim, todo mundo que faz, todo mundo que já gravou aqui o episódio que fez Casa Cor, fica até assim, começa falando uma tonalidade de voz, termina falando em outra tonalidade de voz. Porque sabe todos os perrengues que acontecem, as dificuldades, não é algo tão fácil. Não é algo até para... Nossa, me formei agora, vou fazer uma Casa Cor para poder me mostrar. Não, você tem que já ter uma base de trabalho, ser bem decidido. E eu acho que a tua base de trabalho vai explicar como vai ser esse processo. Então, lembra que a gente comentou sobre a questão do apoio? Não foi difícil fazer a obra da Casa Cor pra gente, apesar de muita gente achar que a gente tá mentindo, mas na realidade não foi. Porque a gente tinha um ou outro, então se eu não posso estar, ele vai estar. A gente escolheu um ambiente onde não era passagem, o que é muito difícil. Os arquitetos que pegam passagem, é muito difícil para eles. Eu vi o sofrimento, assim, porque Desgasta ninguém muito, respeita. Sim, cada um pensa no seu, né? Quer fazer o seu. Quer fazer o seu, e é difícil isso. A gente andava, os ambientes que a gente passava já conhecia a gente, porque a gente pedia licença, se podia passar, porque você tem que ter uma educação para estar ali dentro. Isso é uma coisa que a gente ficava de cara, que tinha gente que não tinha. O nosso ambiente não aconteceu nada porque não era de passagem, mas eu saberia que se fosse de passagem ia acontecer a mesma coisa. E vocês tiveram que passar pelo ambiente de alguém para Exatamente. Então, assim, teve vezes da gente tirar sapato para passar, teve gente entrando de bota tudo suja no meio de um tapete caríssimo e não sabe o quanto que aquilo custa. Então, a gente sempre teve essa questão assim. Então, Bom senso. bom, Sabe? Falta um pouquinho disso. E que a gente até diz que o bom senso ele não existe. Precisa ser dito, sim, gente. Exato. Então, assim, para nós em questão, a obra em si foi um pouco mais tranquilo. Só que teve um período da obra que a gente não estava, que a gente estava em lua de mel. Então, nesse período, os meninos assumiram pra gente e eles tiveram a mesma percepção que a gente. Olha, realmente escolhemos o melhor lugar para estar com a amostra, porque tem muita gente sofrendo com isso. E foi legal, né? A gente gostou pra caramba de fazer. É uma coisa, não necessariamente o melhor lugar, mas o lugar menos perrengue. Menos perrengue, até pela situação, momento, né? A gente tava passando, tipo, por tudo, né? Então, assim, a escolha desse ambiente e os meninos terem abraçado o ambiente que a gente escolheu também, porque no dia de distribuir a gente levantou 3 ambientes e ficou com o que a gente queria bastante fazer. E foi legal, um tamanho legal, dava pra fazer algo. Não podia ser pequeno demais, porque aí não caberia, não funcionaria, porque a ideia era ser funcional. Que tirando um ambiente também, que era um ambiente de evento, que ele era funcional, o podcast era funcional. Restaurante, beleza.
Mas era um ambiente mais uma vez, de visita que funcionava. Então ele tinha que ter uma boa circulação. A mesma história lá de Sim. trás. Então preservamos circulação para caber mais gente. Por isso que tinha uma arquibancada. Porque se fosse um podcast que você convidaria um grupo de 3, 4 pessoas, caberia na arquibancada. Então também foi pensado nisso. Não trazer 1 milhão de móvel e ficar abarrotado, mas ter uma circulação e um lugar que você conseguia transitar, mesa oval, etc. Um monte de soluções para funcionar da melhor forma, sem trombadeira, sem... Mas teve dia lá que aquilo lá foi... Quando monta toda a estrutura do podcast, com iluminação, microfone, eles mexem em tudo, assim. Acabou meu ambiente. Era, fala, meu Deus, e agora? Pra voltar isso aí como tá? Aí voltavam, dava certo. Eu falei, caramba, os caras bons mesmo. Mas é legal, né? Foi legal fazer. Agora não vamos fazer tão cedo. Já fizemos uma, tá ó. É igual o pessoal diz de viagem pra Fernando de Noronha. Foi bom, nossa, foi bom pra caramba. Voltaria. Não agora. Não Mas não agora. pela dificuldade de obra ou da amostra em si. É a dificuldade de nós mesmos. Eu e o Fábio, a gente sempre gostou de ficar um pouquinho escondido. Eu acho que é um pouquinho complicado aparecer demais. Então, principalmente para mim, me afetou muito psicologicamente. Toda hora ter postagem e tudo. E ele sabe que eu sou um pouco vergonhosa. E aí eu ficava assim, nossa, gente, não vou nem assistir. Eu nem assisti várias coisas. Ah, eu gosto. Então, assim, o não cedo, não pela amostra, mas sim pelo foco mesmo, né? Para nós, assim, uma já deu. Eu já acho uma boa, porque de uma certa maneira carimbou o nome de vocês, né? Exato. No cenário. Porque a rede social não entrega tudo para todo mundo. Não. E se você ainda não consegue alimentar ela, aí que não entrega mesmo. Então eu acho que é uma boa, bom que vocês conseguiram tirar isso da melhor maneira. Como eu falo, quase todo mundo que faz Casa Cor tem que abdicar de muitas coisas, não que vocês não tiveram. Mas bom que teve uma rede de apoio Sim. grande que ajudou, teve escolha do ambiente onde foi, que também facilitou. Porque eu imagino o desespero, que a minha obra é em frente à Casa Cor. A gente viu várias vezes. Você imagina quantas brigas que eu tive que o pessoal usava a minha caçamba da obra para jogar as coisas. Exato. Ao mesmo tempo eu não julgo, imagina no desespero, meu filho. Eu acho que se eu tivesse no ambiente, cara, eu preciso jogar isso aqui em algum lugar. Cara, vai ser ali. Não tem jeito. Depois eu me viro com a pessoa, mas vai ser na tua caçamba que eu vou jogar. Não, e é isso mesmo, a gente tem que agradecer mesmo, porque nem todos os arquitetos teve a mesma experiência que a gente tinha uma rede de apoio mesmo por trás, né? Então, tipo, a gente construiu essa rede de apoio por muitos anos. Então, a gente tem, né? Não é simplesmente queria estar ali por estar ali, mas foi sorte, foi um relacionamento construído há muito tempo. Então, assim, a gente sabia que qualquer mão de obra que a gente colocou lá dentro era parceiro nosso, não ia fazer nada de errado com a gente. Então, a gente confiou bastante infelizmente, nem todos os arquitetos tiveram isso e eu nem julgo quem fala que é muito difícil, porque realmente, para quem não tem rede de apoio, é muito difícil mesmo fazer a amostra. Porque você tá sozinho ali, você não tem o que fazer, você tem que lidar com outras mãos de obra, lidar com os outros ambientes. E então, assim, nessa questão, para nós foi um pouco mais fácil, graças a Deus, porque a gente estava num ano que não dava para ter essa amostra na nossa vida e teve, né? Então, assim, foi bem legal. Tinha que ser de forma mais facilitadora, né? A gente também optou, porque a gente sabia das outras demandas e vai ter que, de certa forma, contar com outros parceiros para ajudar. E foi feito, foi desse jeito. E de uma certa maneira foi muito bom isso que vocês citaram, porque não é sorte, é uma construção. Então é fácil para quem vê de fora, lá, deram sorte na vida ali, brotou uma rede de apoio assim, do túnel do Mário, gente, e aí? E teve, viu? Teve comentário desse. Mas é certeza que tem. Então por isso é importante posicionar sobre isso, porque existe muito trabalho por trás da sorte. Exato. É muito trabalho que as pessoas não veem. E topar uma Casa Cor num ano com um casamento, que eu lembro quando foi meu casamento, a loucura, que foi para organizar tudo, para fazer dar certo. Só lista de convidado, dá um podcast para falar sobre montar a lista de convidado. Olha, eu parto. Então, passar por toda essa situação, ainda acrescentar uma Casa Cor, a mudança de escritório, além do funcionamento de todo escritório. E até legal também que vocês trouxeram lá no começo do episódio, que mostra como condições diferentes, às vezes,
para cada escritório em relação ao mercado realmente. Como eu falei, estamos gravando isso em 2025, em outubro de 2025. Tem muita gente que tá sentindo o baque, principalmente de quem trabalha com construção de casas, como tinha mudado a regra do financiamento, isso afetou muitas construções, então tem gente que sentiu bastante, e é interessante que para vocês foi um ano bem promissor, um ano que muitas coisas aconteceram, né? Mas também, como eu disse, atrás da sorte tem muito trabalho envolvido. Exato. Né? Muito trabalho envolvido. Bom, como a gente precisa caminhar para o final, que senão a gente vai longe e os 40 minutos já foi faz tempo. Nem o sinal. Eu falei que a hora voava. Como a gente falou bastante sobre alguns perrengues que tem, falou sobre as partes boas, como funciona bem a divisão, como funcionou bem a divisão na Casa Cor, como que funciona o atendimento para o cliente, mas não falamos nenhuma briguinha. Nenhumazinha, tá tudo muito bonitinho, não é possível, nunca teve nenhuma briguinha, nenhum Esse atrito. meio, assim, Entre vocês. A gente falou a parte boa, né? Esse meio aí É por isso, eu guardei essa parte pro final, como que são os atritos. É perrengue, porque assim, entra todo o desespero, né? Casa Cor, você tá fazendo um negócio ali, muita gente depende daquilo. Casamento, um monte de gente tá ansioso para aquilo. O escritório, a gente tendo que arcar, porque a gente cria um escritório muito diferente. Também será que eu dou conta? Entendeu? Sempre isso. Óbvio que refletir no nosso relacionamento. Óbvio, não tem como. Então, a assim, gente briga, assim. A gente briga, mas, assim, eu acho que eu cedo mais, né? A briga não, eu digo. Brincadeira. Acontecendo. Brincadeira, né? Não, sabe por que Nesse período vocês ficaram sem jogar videogame, jogo competitivo, né? não joga, A gente joga. Mas é que assim, por que eu acho que eu cedo mais? Porque as minhas ideias é muito fora da caixa. E eu sei que eu também saio da caixa e falo assim, ó, não, vai dar, aquela história é fácil fazer, mas não é não. E aí eu começo a criar umas paradas muito malucas, que ela fala assim, tira isso aí. Fiquei o dia inteiro fazendo isso aqui pra você falar pra eu tirar. Aí da hora que eu falo, não ia dar certo mesmo. Aí eu falo, então eu tiro e tal, mas assim, só que é pra falar, tira isso aí, eu vou tirar. Por que é pra tirar? Eu fiz o dia inteiro nisso. Por que você não falou isso antes? E aí começa. Porque também envolve duas opiniões. Então já é difícil. Se fosse sem ser marido e mulher, fosse 2 sócios, já é difícil você lidar com isso. E ainda você lidar com uma questão que você não vai pra sua casa separadinho. Você vai pra sua casa, você tem que ainda estar lá dentro, fazer uma jantinha, dormir junto. Segue a vida, né? Segue a vida, né? Então, assim, é complicado, mas graças ao bom Deus, a gente já tem uma política entre eu e ele. Não dorme brigado, então a gente vai nem que se for até 5 horas da manhã pra acertar tudo. E pode ir no outro dia chateado pelo que aconteceu, mas tem que estar desculpado, né? Mas é difícil, porque assim, eu sou uma pessoa um pouco mais ansiosa. O Fábio, ele sai da caixa, como ele falou, só que ele sai do mundo. Então, às vezes tem ideia que ele vem, que um dia que ele ficou o dia inteiro ali, vai me render uma semana na obra sofrendo. Então, às vezes eu venho pra ele e falo assim, ó, olha, isso você vai me dificultar muito, né? É que é calminha assim, tá? Não é tão calminha, não. Tô pequena gravando, né? Mas... Isso que estou sendo polido porque estou em frente às câmeras. Então, não, mas é que acontece igual, toda pessoa normal. Gente, quem não é nervoso hoje, no dia de hoje, esse não é normal. Porque assim, não tem como. E acontece mesmo, tem discussão. Todo dia, aí você tem que saber só lidar com essa discussão, porque não tem como, né? Mas briga pra caramba. Sim. Seu corte. Sim. Briga. Isso aqui que você tá procurando é polêmica. É polêmica, a gente briga muito. Mas sempre briga com respeito. Eu falo sempre que assim, ó, o Fábio... São discussões calorosas. São discussões calorosas, mas ele nunca levantou a voz. Eu não, eu sou gritona. Eu venho de família italiana, eu falo automaticamente alto. Tá bem, mas eu não grito. Automaticamente já é alta a minha voz. Então, às vezes eu tô só falando e ele, você tá gritando? Não era isso. Às vezes eu mesmo já me expressei errado. A empolgação. Mas é empolgação de tentar mostrar que não é aquilo. Mas nunca com desrespeito, né? É aí que o casal se perde. Isso não tem o que falar. Na hora que entrou desrespeito, o casal se perde mesmo. A gente tá 11 anos junto, nunca teve aquele negócio, preciso pensar, quero dar um tempo, sabe? Nunca aconteceu isso.
Resolve. Resolve. Vai resolver. Não tem não resolver, tem que resolver. O vai ou racha, né? Sim. Esse negócio de tempo não existe. Então, assim, a gente, por trás tem muito isso. E tem a hora que a gente tem que escapar pra tentar voltar o casal como era, quando eu conheci ele. Então, igual a lua de mel. Ai, nossa, é mil maravilhas. Não, não é mil maravilha, não. A gente tava lá no perrengue, porque a gente queria visitar o máximo de coisa que a gente conseguisse. Tinha coisas pra resolver. Eu não posso 100% sair do escritório. Eu tenho que resolver. São 10 dias. Ninguém vai parar o mundo pra mim, pra ele. Realidade do empresário. É, a realidade do empresário. Então, a gente lidou com Na hora que a gente tava na lua de mel, que a gente tava longe, foi pra Itália. E os fuso horários tudo maluco. Era a gente almoçando, aqui era 8 horas. E eu assim, ó, não atende. mas não tinha como. Tinha que atender. Não é assim que funcionam as coisas. Ele sabe muito bem que antes de começar, você viu, né? É isso. E então, assim, só que a gente conseguiu voltar um pouco essa conexão. Nossa, começou, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Desliga o celular sábado, domingo. Vamos fazer o que a gente gosta. Então, assim, ó, pra gente manter a nossa sanidade mental pelo excesso de serviço e tudo mais, a gente tem que, às vezes, se desconectar e lembrar de quem a gente é. Não tem jeito. Porque a gente assume muita coisa. Isso também pode ser um erro. Porque eu ouço falar de várias pessoas, terceiriza isso, pega freelance disso. Aí eu falei, vixe, será? Não A consegue. gente confia, não sei o quê. Então a gente que faz tudo no escritório. Claro, tem a Vitória, faz muita coisa com a gente, mas a gente, quando a Vitória vai embora, é de noite, é de sábado, é de domingo, a gente trabalha todo santo dia praticamente. Aí tem dia que a gente fala, não deu. Joga o celular longe, hoje não dá. Mas tá atrasado. Não, a gente vai ter que falar com o cliente que tá atrasado, mas é por sanidade mental. Teve um cliente minha que eu até mandei mensagem pra ela. Falei, olha, psicologicamente não estou bem. Então, assim, ó, hoje eu não... Desculpa não te responder, eu não tava... Porque senão eu não vou responder o que precisa. Eu vou simplesmente Vai responder, vai agir. Vai reagir, na verdade. Isso, então às vezes a gente precisa desse time. Até porque tem muito cliente que vai responder a gente só à noite, porque não pode. Tem serviço que não deixa celular. Então a gente tem que também lidar com isso. E não dá pra eu ficar respondendo, às vezes, no outro dia. Então, às vezes, na emergência tem que atender, não tem jeito. Gente, muito bom. Que realmente, isso aqui que vocês trouxeram no final foi a cereja do bolo, realmente, de explicar como que funciona no dia a dia. E até por isso que eu gosto muito de fazer isso, desse podcast, porque eu aprendo muito, são coisas que eu não fazia ideia, né, sobre vocês. Então, eu aprendo muito sobre vocês, sobre a realidade do escritório. E como eu entrevisto muitas pessoas, dá para ver que realmente, dentro da arquitetura, não existe uma cartilha de como lidar com o escritório, sobre como fazer. O certo é absorver muita coisa para fazer, o certo é terceirizar. O que terceiriza também tem seus perrengues. O que tem funcionário próprio também tem seus perrengues. Os que fazem tudo também tem seus perrengues. Então, cada escritório cada um tem que encontrar aquilo que faz mais sentido, mas é muito bom mostrar que existem mundos diferentes, existem maneiras diferentes, até isso que às vezes o cliente procura. Né? Por que quer fazer com o escritório e não com o outro? Porque se identifica mais com isso. Exatamente. Tem que dar esse match, né? Sim. E são maneiras diferentes. Acho que essa que é a singularidade nossa, o que faz ser legal a nossa vida aí, faz a vida do ser humano fazer todo sentido. E muito bom que vocês falaram sobre o relacionamento do casal. Isso é do casal. Não é da profissão, não é necessariamente da arquitetura. Se fosse 2 médicos trabalhando junto no mesmo consultório, passaria as mesmas coisas. Se fosse, enfim, 2 advogados trabalhando junto, talvez passaria as mesmas coisas. Se a base do casal não tiver forte, não tiver fundamentada, e principalmente se não houver respeito, não vai se sustentar. Sim. Né? Então, essa é a grande base. Senhoras e senhores, temos um episódio. Vocês queriam polêmica? Teve um pouquinho. Mas é bom. Foi muito bom, realmente, de explicar como que as coisas realmente fazem. Volto a falar, eu gosto do podcast por conta disso. Como ele não é uma palestra, a gente fica mais livre, né? Quando é uma palestra, a gente fala, não, gente, basta você conversar com o seu cônjuge e as coisas dão certo. Exato. Então, a gente fala né? como que as coisas realmente funcionam. Pessoal, como que o pessoal faz para encontrar vocês aí nas redes sociais? Vocês assumiram um compromisso hoje que vão alimentar bastante agora as redes sociais aqui pra frente. Tá gravado. Só. É AF Arquitetura. AF, até isso também foi uma ideia maluca, né? Porque é Fábio e Andresa, só que eu decidi colocar com AEPHI.
O F de farmácia? Sim, Tipo, virou a app. ele... A app. O que é a app? Não é a app, é a F. Lembra da farmácia, da fotografia, com PH, tá? O Rodolfo. Alphaville. Alphaville, você Me não fala, ajuda, você não né? fala Alphaville. O Alphaville. É Alphaville. Alphaville. Não, então, af.arc lá no Instagram, pra seguir a gente, vai ter as novidades lá, agora que você tá cobrando. Não, vocês comprometeram aí, ó. Falando, agora nós vamos postar bastante Casa Cor, dos projetos. Casa Cor tem bastante material lá, isso foi legal, porque bastante gente fez, foi marcando e a gente... Aí só colaborou, eu só tive que aceitar. Foi mais prático, né? Mais prático, porque é complicado. Bastante coisa lá pra seguir a gente e ver um pouquinho lá dos Da nossa nossos história. projetos. Tá? Perfeito. Gente, muito obrigado. Foi muito legal esse episódio. Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu gostei. Foi divertido demais. Foi muito bom. Obrigado. Espero ver vocês novamente. Nos veremos em breve. Tudo bom? Para um orçamento. Pessoal, e muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eles vão responder, tá? Pode colocar, fique à vontade para mandar mensagem para eles também. Ou quiser colaborar aí com o assunto, eu sei que muitas pessoas passam por isso de trabalho em conjunto, então eu acho que foi muito gratificante para todos. E para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio como esse. Tá vendo como que esse aqui foi bacana pra caramba? E os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Só nos procurar lá também por Obras à Frente Podcast. E procura lá no Instagram o pessoal da AF. Não é AEP, nem AEPI. Não é. Arquitetura. Muito bom. Bom, pessoal, até o próximo episódio e tchau!